amigo, minha amiga, você que está assistindo esse episódio super especial, quero te falar uma coisa. Se inscreva agora nesse canal, para você não perder nenhuma dessas grandiosas entrevistas que eu tenho certeza que vão te trazer insights, sacadas, ensinamentos, conselhos que podem mudar os rumos da sua advocacia. Portanto, se inscreva aí, curte, comenta, faz todas as coisas necessárias para esse algoritmo entender que, olha, esse conteúdo é legal, esse conteúdo agrega, esse conteúdo ajuda. Vamos impulsionar ele para mais pessoas? Vamos lá? Faz isso agora, sem procrastinação. Vamos para cima, seguimos no episódio. Fala, turma, como é que estamos? André Colares, fundador do Mind Use, aqui para mais uma grande entrevista. Hoje nós vamos dissecar o STJ. Ô Mila, fecha essa porta aqui, ó, por favor. Nós vamos, como eu ia dizendo, dissecar o STJ. Pô, o Paulão já é o entrevistado, já fecha a porta, o negócio daqui não tem frescura, não. Vamos falar com um cara que tem uma experiência extraordinária no STJ, é um cara que, a gente falava aqui nos bastidores, né, nascido e crescido aqui em Brasília, começou, né, a atuar no STJ como estagiário, onde foi estagiário por 3 anos, depois foi assessor de ministro por mais 10 anos, quer dizer, 13 anos de bagagem, especialmente no STJ, e depois se lançou na advocacia corajosamente, sozinho inicialmente, né, tá com esse escritório aí já há 2 anos, Paulo? Isso. Há 2 anos já com o escritório aí na lida, no dia a dia, na peleja, atuando com foco no STJ. Então a gente vai falar de números, vamos falar sobre o funcionamento do tribunal, vamos falar como é que essa advocacia de cortes superiores, e o Paulo teve essa vivência lá dentro, essa vivência aqui fora como advogado e essa vivência atendendo colegas, atendendo cliente final, né, o próprio cliente que procura. Vamos falar sobre muita coisa legal. O Paulo também é mestre em Direito pela UNB. E veja, eu até perguntei qual foi o tema da pesquisa. Ele me disse, duração razoável do processo no STJ. Então, o cara que vive e respira o STJ há 15 anos, pelo menos. Esse papo vai ser muito legal. Estou aqui com o meu querido amigo Paulo Vitor de Carvalho. Paulo Vitor de Carvalho. Irmão, obrigado pela presença, tá? Eu que agradeço, André. Fico muito feliz. Acompanho aqui há muito tempo aqui o seu trabalho. Admiro todos que você... já convidou aqui, vários amigos, vários colegas. Que bom. Eu acho um trabalho fantástico aqui. Eu tenho um podcast também, eu adoro podcast. Eu tenho, como é o nome? Pra turma já saber aí. Chamado Cafezinho no STJ. Cafezinho no STJ. Isso. Pronto, café também no STJ. Exato. Une 2 coisas agradáveis, né? Que eu gosto do café e, evidentemente, o trabalho envolvendo o STJ. E eu convido colegas aí, amigos também, que têm trabalho de pesquisa. E aí eu faço um bate-bola com eles em relação a alguns temas do processo e do STJ. Muito bom, cara, muito bom. Já vamos começar aqui, irmão, eu falei um pouco do seu currículo, tal, experiência, mas vamos começar com um tema aqui que eu acho que já para começar, chegando logo. A gente falava aqui nos bastidores, falou, André, eu comi os números do STJ com farinha mesmo. Almocei, jantei, vivi esse negócio intensamente. Vamos falar do STJ em números. Cara, começando do início, você tem noção de qual que é o tamanho do acesso do STJ nesse momento em 2025? Sim, 320 mil assim, de acervo, né, rodando ali. O STJ, para quem não conhece, tem um painel dentro do próprio site que exemplifica estatisticamente todos os números diários da corte. Quanto que ele recebe, quanto que ele baixa, quanto que está girando, quanto que tem em cada gabinete. Tem todos os números, são públicos, né? O pessoal me pergunta, onde você arruma esses números? Você trabalhou lá? Não, é tudo público, está no site e eu adoro trabalhar com números, então os números não mentem, né? Então, a partir dessa leitura, eu faço a construção das minhas ideias, a construção acadêmica, a construção de artigos e fiz a construção da minha dissertação de mestrado, então, a partir dos números. Então, hoje, o STJ tem, em média, uns 320 mil processos de acervo, girando, claro, porque todo dia entram 2 mil, 3 mil processos no STJ. Isso em todas as sessões, no tribunal como um todo? Como um todo. Porque hoje o tribunal, ele, além das sessões e turmas, né, que o pessoal pensa que só os gabinetes têm processo, não. Há uma unidade hoje no STJ
que representa um grande número, que é o setor de admissibilidade de processo da presidência, chamado ARP. Já foi no GEP, ou já foi no RE, hoje chama ARP, que já é adaptado para relevância, admissibilidade e relevância. Então, é uma espécie de filtro da presidência, que vem desde 2006, 2007, 2008, isso foi ganhando força nas presidências. Então, hoje, só para você ter uma ideia, quase 25% dos processos que o STJ baixa por ano é a própria presidência. Então, o único ministro, que é o ministro presidente, é responsável por 20% a 25% dos processos que são julgados no STJ. Meu Deus, cara. Então, existe um grande setor, né, que analisa todos os processos que entram no STJ e grande parte não passa da admissibilidade. E aí já baixa desde logo pela própria presidência, antes da distribuição. Né? Eles atuam, então, antes da distribuição dos processos. Regimentalmente, eles colocam lá que esse trabalho é feito antes da distribuição. Por quê? Porque se fosse depois da distribuição, há espécie de prevenção. Então, não há prevenção antes da distribuição. Então, eles trabalham bem antes da distribuição, que é a presidência, que é uma grande força-tarefa que só vem crescendo a partir de inúmeras presidências, que faz esse trabalho. Que sem esse núcleo da presidência, o STJ já tinha colapsado. Se deixasse tudo dentro dos gabinetes. Cara, você tem noção qual que é o tamanho do STJ? E, turma, só pra vocês saberem, nós não combinamos número não, nem pergunta, viu? O negócio aqui é na tora mesmo. Quem sabe faz ao vivo, quem né? sabe faz ao vivo. Tem noção, assim, o tamanho do STJ tem número de servidores? Olha, servidores aí, eu acho que... Lá é uma grande cidade. Não sei se você já rodou lá dentro do STJ. Já. Ali. Subsolo, já foi no subsolo, ali é gigantesco. É uma prefeitura aquilo ali. Tem prefeituras aí de 5 mil, a população de 5 mil. Acho que ali quase 5 mil se juntar tudo, tá? Servidores, terceirizados, então colaboradores. Então acho que nessa faixa aí de uns 4, 5 mil. Quantos processos o STJ recebe por ano? Tem ideia? 500 mil. 500 mil de processos? Vai chegar no... já está recebendo 500 mil por ano. Ele recebe 500 mil de processos por ano. Cara, é um volume muito grande. É um volume assustador para um número de, em tese, 30 julgadores, né? Porque o STJ é dividido por 3 seções, né? Público, privado e penal. Cada seção tem 2 turmas e cada turma tem 5 integrantes, né? Então, são 10 por seção, somando 30. Mas não são 33? Sim, são 33. Tem o presidente, o vice-presidente e o corregedor nacional de justiça que ficam afastados, ali, assim dizendo, da jurisdição direta, que é o julgamento dos processos, né? Embora o presidente, né, atue fortemente, como eu disse, nos processos vinculados a esse núcleo da presidência e a vice-presidência também, que faz a admissibilidade dos recursos ali, dos recursos extraordinários, que são inadmitidos ou negados segmento. Cara, vamos aproveitar que você é um advogado especialista em STJ. Vamos desenhar para a turma aqui como funciona o processamento dos recursos, que eu acho que isso é uma coisa importantíssima. Pouca gente domina, né, Paulo? Eu até a gente comentava isso aqui nos bastidores. Um dos grandes problemas da atuação no STJ hoje, do desenrolar dos processos do STJ, até dos resultados, infelizmente, muitas vezes é o advogado da origem, né, cara? Que não tem familiaridade com a ritualística muito específica e acaba sendo vitimado por determinados pontos cegos que são naturais de que não tem uma vivência específica como você tem. Então, vamos falar do processamento de um recurso especial, por exemplo? Não, na verdade, vamos lá. Para processamento de recurso especial, ou recurso como um todo, como você achar que é mais adequado de didático? Essa parte você falou muito bem. Essa parte procedimental, ela não está no código, ela não está nos livros. Dificilmente uma doutrina aborda a parte procedimental do STJ, né? E isso que é o grande ganho de quem está lá atuando. Eu vim de lá, eu estava lá agora acompanhando as turmas, entendeu? Mas por que você acompanha as turmas presencialmente? Você pode passar a assistir pelo YouTube, porque existem regras que não são escritas, né? Existe uma leitura que você faz, saber que está julgando, encontrar colegas, isso faz parte do dia a dia do tribunal,
né? Então isso é vivência, é procedimental, né? Então essa parte procedimental ela é de suma importância para você entender o funcionamento de um tribunal. O RESP, em regra, então, ele vai subir de duas hipóteses. Ou de um agravo de instrumento, que foi interposto de uma interlocução interlocutória, né? Ou ele vai subir de uma sentença, um ato final, que aí vem a apelação. Então ele sobe de agravo de instrumento ou de uma apelação, gera o acórdão, e desse acórdão você pode, tendo discussão de lei federal, como tudo no Brasil é lei federal, né? Competência privativa da União, né? Artigo 22.1. A União compete a legislar praticamente sobre todos os atos da nossa vida. Diferentemente das outras federações, né? Isso é uma grande peculiaridade do nosso Brasil aqui, é a nossa federação, né? Que ela é bem centralizada, né? Há inúmeros estados federativos com modelos diferentes, né? Estados Unidos é um caso clássico, né, de descentralização do poder legislativo, mas o Brasil tem uma centralização do poder legislativo. Então, se a União tem a competência para legislar, logo a União tem a competência para interpretar finalmente a lei. Porque não adianta a lei ser igual para todos se a interpretação não é igual para todos. Fantástico. E isso veio combinado com a ascensão institucional do Poder Judiciário. Muito bom. O Poder Judiciário ele não era protagonista, né? E hoje ele é um protagonista dos poderes. Então, a ascensão institucional do Poder Judiciário, cumulada com a competência privativa da União para legislar sobre tudo, trouxe uma importância federativa para o STJ que às vezes não é percebida no dia a dia. Porque o STJ que vai garantir a igualdade de quem mora em Minas e de quem mora no Rio Grande do Norte. Totalmente. A lei é federal. Mas a aplicação da lei ali, ela é estadual. Em regra. Perfeito. Então, sem essa visão federativa da importância do STJ, frente à competência privativa da União, a União igualmente tem a competência privativa para interpretar finalmente a lei federal. E isso é o STJ. Isso é o recurso especial. Então, quando temos uma decisão, né, o acórdão de um Tribunal de Justiça ou de um TRF, e fatalmente há uma lei federal, dificilmente hoje, acho que é impossível fazer uma petição inicial sem citar uma lei federal. Até porque o Código de Processo Civil é uma lei federal. Fantástico. Então, hoje não é possível trabalhar no âmbito dos direitos privados, assim dizendo, direito civil, sem ter uma lei federal. Então, tudo necessariamente pode chegar ao STJ. Ou deve ser objeto de interpretação do STJ. Fantástico. Tudo. Né? Então, eu gosto desse aspecto federativo, político, né, do STJ, porque passa despercebido isso. O pessoal pensa que é só o caso dele. Não, não é só o caso. E por isso que o STJ quer virar a chave dele da atividade retrospectiva, do caso concreto, para a atividade prospectiva. Ele pensa como aquele caso pode repercutir para a unidade do direito. É fundamental isso. E aí veio a ideia do sistema de precedentes, que a gente pode falar um pouquinho mais para frente. Mas como o recurso especial é processado? Tendo essa visão, o recurso especial vai ser interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal, com objeto de uma lei federal. Fantástico. Então, a discussão não é mais o caso concreto, que é objeto da apelação. A discussão é a lei federal. Fantástico. E é isso que o pessoal acaba não entendendo muito bem. Que o recurso especial, ele não está ali para discutir mais o caso concreto, ele está para discutir a lei federal, frente a esse pacto federativo. O caso concreto vai ser só o veículo para você discutir a unidade do direito, que é o papel do STJ. Então vai ser interposto o recurso especial desse acordo e vai primeiro passar pelo filtro da admissibilidade do tribunal de origem, né? Que aí duas hipóteses, ou ele vai ser inadmitido, que é a hipótese clássica de uma súmula 7, uma súmula 283, 284, que é uma questão interna do processo, ou vai ser negado segmento com base na incidência de um tema repetitivo, ou um IAC, ou uma repercussão geral já adotada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, no caso do repetitivo, você tem esses dois caminhos.
vamos considerar que não há tema. Então, ele vai ser inadmitido, a clássica súmula 7. Então, posso interpor, igualmente, agravo em recurso especial, que vai forçar o meu recurso chegar ao STJ. Vamos lá, para ser bem didático aqui. Esse agravo em recurso especial, eu vou endereçar a quem? Certo. Ao próprio STJ, embora hoje o Código de Processo Civil preveja uma hipótese de retratação do Tribunal de Origem, na hora que eu interponho o agravo em recurso especial, o Tribunal de Origem vai falar, realmente, eu me equivoquei, ele pode se retratar. Mas isso é raro, é raríssimo isso acontecer. Então, geralmente, vai para o STJ e chega no STJ o agravo em recurso especial, já com a resposta negativa do Tribunal de Origem, falando, esse recurso especial não é bom, né? E hoje, numericamente, mais da metade do acervo do STJ é da classe agravo em recurso especial. Dos recursos especiais que não foram admitidos no Tribunal de Origem. Por que você acha que há essa inadmissão em massa, assim? Aí é um problema estrutural quase até, né? Porque tem uma questão do próprio Tribunal de Justiça que está aprendendo ainda a fazer uma admissibilidade. Alguns tribunais têm um volume muito alto. Por exemplo, a clássica hipótese de São Paulo. São Paulo é o volume maior do STJ, né? O maior cliente do STJ é São Paulo. Não sei o número certo, mas posso dizer que 1/3 dos processos do STJ vem de São Paulo, né? Então é um volume muito alto. Então quem trabalhou lá sabe, havia uma padronização da admissibilidade do Tribunal de Origem. É sempre um não. Né? Até para liberar o volume de processos. Né? E até hoje tem uma padronização. Há tribunais que não têm tanto volume, eles conseguem dar uma análise mais refinada na admissibilidade. E isso é um ponto. Outro ponto é o que você já falou. É a questão do advogado da origem, né, que ele não tem essa expertise, né, do tribunal, do STJ, porque é um recurso de natureza extraordinária. Então, ele tem que saber trabalhar com hipóteses extraordinárias. Normalmente, até por uma questão geográfica, ele trabalha com os recursos de natureza ordinária, que é a apelação ou agravo de instrumento, que não tem muita dificuldade do conhecimento. Né? O que tem dificuldade de conhecimento são os recursos de natureza extraordinária. Então, o advogado da origem acaba replicando no recurso extraordinário o que ele fez no recurso de natureza ordinária. Muito bom. E isso, sim, implica na inadmissão do recurso especial pelo próprio Tribunal de Origem. Então, são inúmeros motivos, claro, mas para mim esses são os dois principais pontos. O Tribunal de Origem quer liberar o processo para andar, né? E caso clássico de São Paulo, que empurra uma decisão padrão, ou o próprio advogado que não conhece da técnica refinada do recurso especial e acaba reproduzindo o recurso especial como se a apelação fosse. E aí, inevitavelmente, vai esbarrar em súmula 7, porque ele não pensa que o recurso é para o direito, ele pensa que o recurso é para o caso concreto. Então, às vezes, ele nem cita uma lei federal que está sendo objeto, né, de discussão. E aí gera inadmissão. Embora ele tenha o melhor direito do mundo, mas não vai ser conhecido. Um outro desafio, Paulo, que eu acho que a gente poderia ajudar os colegas aqui, e acho que esse você deve viver bastante, é o seguinte: o advogado, ele te procura, fala, Paulo, ó, conta pra você o caso. Tem um bom direito, Paulo, tá aqui. Aí quando você vai pegar o acórdão, falou, mas sabe aquele negócio que você me falou lá? Não tá aqui no acórdão, não. Aí aquele outro tema lá, cara, também não tá no acórdão, não. Quer dizer, o acórdão está ruim para trabalhar, e me corrija se eu estiver errado, a base para quem vai atuar nas cortes superiores é o acórdão. Sim, sim. Considerando aqui a via da apelação, né? Sim. É o acórdão, aquilo que você está discutindo. O que a gente pode deixar aqui pro advogado que não te chamou para atuar lá desde o começo? Desde a apelação? Desde a hora que ele está confeccionando a apelação? Isso. E procurou um parceiro depois que veio o acórdão da apelação. Sim. Infelizmente, essa é uma questão cultural até que a gente estava conversando, né?
o advogado da origem acaba tocando e a gente só desespera na hora do aperto, né? Sim. Então, é difícil trabalhar com preventivo, né? E quem trabalha com preventivo processual se dá bem, porque não existe emenda ao recurso especial, né? Eu não posso emendar meu recurso especial, não posso emendar o agravo em recurso especial. Memorial não resolve o processo, né? Então, infelizmente, eu acabo sendo procurado quando dá algum problema já aqui, né? Mas o ideal é que o advogado da origem, se possível, procure esse auxílio na confecção da apelação, como você bem colocou. Por quê? Porque nós já vamos projetar na apelação o recurso especial. Fantástico. Porque já vamos colocar aquilo que nós entendemos como necessário que o tribunal diga. Porque se ele não falar, ele vai negar a prestação jurisdicional. Fantástico. E eu posso falar para o STJ que o tribunal está negando a prestação jurisdicional. E o STJ vai mandar voltar para ele complementar a prestação jurisdicional. Fantástico. E até prefeito de pré-questionamento. Porque o nome já diz pré, não é pós. O pessoal, vou te procurar nos embaixos de declaração. Eu falei, não adianta. Porque não existe o pós-questionamento. Existe o pré. Então, o que eu pedi e o tribunal não falou, aí sim pode configurar negativo de prestação jurisdicional. Como é que eu vou falar que o tribunal negou a prestação jurisdicional se eu só pedir depois no debate de declaração? Não faz sentido. Muito bom. Né? Então, o ideal para você projetar o seu recurso especial é na confecção do recurso ordinário, que é a apelação, o agravo instrumento. E também é de suma importância as contrarrazões. O pessoal não dá muita bola para as contrarrazões no agravo instrumento, ou no recurso, ou na apelação, mas é de suma importância, porque se o recurso de apelação ao agravo instrumento for provido, o que vai te salvar no recurso especial é o que você alegou em contrarrazões. Então, também é muito importante ter essa visão estratégica e sistemática de um processo, né? Coisas que, às vezes, só o processualista acaba tendo, mas é importante que você não, sendo o processualista habituado a trabalhar com tribunais superiores, você tenha a humildade que a gente estava falando, de chamar o colega, de falar, me ajuda aqui, porque eu preciso ganhar esse processo. Cara, aqui falando sobre humildade, eu acho que aqui tem um negócio que é muito legal, turma, que é o seguinte. É muito importante, sempre que você estiver atuando em uma perspectiva específica, que você tenha um parceiro daquela localidade. Por exemplo, tá atuando lá no Alagoas, no Maranhão. Se o cliente tiver alcance, chama lá um parceiro do Maranhão, chama um parceiro do Alagoas, porque ele sabe como é que funciona o tribunal, qual desembargador que não vota com tal desembargador por uma questão de divergência outra, que às vezes não é nem uma questão temática, às vezes é uma divergência pontual que aconteceu numa sessão e tal desembargador não vota com tal desembargador, ou porque tiveram linhas de pesquisas acadêmicas distintas. Então o cara que é local, ele conhece, ele sabe que o juiz, o doutor fulano de tal, não, o doutor fulano de tal, quando é assim, ele tem por costume soltar na custódia. Então tem coisas que só quem é da localidade sabe. Agora, não, André, eu não quero fazer não. Não quer fazer? Você tem que estar aqui no STJ toda semana. Né? E veja, se o Paulo, que conhece os corredores do subsolo do STJ, se ele chegar no Maranhão, lá no fórum, se ele for lá no fórum da Barra Funda, que ele tem costume de ir, vai ficar perdido. Normal. Se ele for eu também, se eu for no fórum lá do Amapá, pode ser pequeno, vou ficar perdido. Exato. A humildade é duas vias, né? Aqui é a mesma coisa. Mesma coisa. Eu tenho a humildade de falar, olha, se alguém me procura para atuar na primeira instância, eu não sou advogado de primeira instância. Eu não sou advogado de audiência de primeira instância. Não foi minha criação jurídica isso. E eu vou chamar alguém que tem habilidade para fazer isso. E outra coisa que eu acho que é importante, aproveitar essa oportunidade, inclusive, para aprender com esse advogado que está aqui. Exato. E criar um diferencial, né, Paulo? Porque veja, quantos advogados da sua cidade, da sua região, vêm para cá? Pouquíssimos. Uhum. E eu tenho certeza que não são todos os casos que você vai conseguir colocar o Paulo como parceiro. Às vezes aquele caso está fazendo pro bono,
Às vezes aquele cliente que é um amigo próximo, você nem tá cobrando para fazer, ou tá cobrando pouquinho, não dá para colocar um parceiro. E claro, né, às vezes você vai alimentando uma parceria, o cara tá junto contigo em determinadas ocasiões. Mas às vezes, você já pegou o jeito, você sabe mais ou menos como é que funciona. Fala, cara, aqui não é um caso para parceria, mas, pô, já peguei o jeito, já fui lá. Eu já não pergunto mais pro porteiro onde é que é o prédio do ministros 1, 2. Eu já não tô mais perdido, né? Pelo menos a gente encontra direto advogado perdido, né? Nossa, onde é que é? Eu faço muito isso, de ter muitos colegas fora de Brasília, né? O ambiente acadêmico, ser professor me dá essa grata alegria de ter colegas espalhados por todo o Brasil, assim, da área de processo civil. E só que muitos nunca pisaram no STJ. Né? E fala, não, eu preciso de alguém que me acompanhe ali. Aí eu faço esse trabalho, né, de acompanhamento, explico a dinâmica da sessão, explico assim, ali funciona de um jeito, tal. E isso faz parte também. Eu gosto desse trabalho de campo. Vamos fazer uma coisa aqui que eu acho que vai ser legal também, falando da perspectiva procedimental. Vamos continuar. Então, agravo. Isso. Vamos seguir. Aí teve o agravo, que é a maior classe do STJ. Okay. Né? O maior acervo ali, mais da metade do acervo do STJ é a classe agravo em recurso especial, e aí ele é justamente o foco do trabalho da presidência que eu falei, né? Que faz a admissibilidade. E, em regra, não é o número exato, mas é aproximado, 1/3 dos agravos em recursos especiais não são conhecidos porque o advogado não soube dialogar com a decisão que não admitiu o recurso especial, que é o princípio da dialeticidade recursal. Né? Súmula 182, artigo 932 do CPC, é dialogar, impugnar especificadamente o fundamento da decisão gravada. Você não precisa estar certo, basta dialogar. Então, nem isso acaba sendo bem feito, porque o pessoal acaba copiando o recurso especial e colando na peça do agravo. E aí o agravo nem sequer é conhecido. Então, não precisa nem ter o bom direito, é só uma questão procedimental. Né? Então, muitos agravos param aí, né? Se ele não para aí, a presidência vai olhar se o RESP não tem nenhum erro técnico grosseiro. Se não tem nenhum erro técnico grosseiro no agravo em recurso especial, ele é distribuído para os gabinetes. Aí vem a distribuição. Aí vai ser distribuído para os gabinetes. Aí vai, a partir da sua competência, né, da matéria, público, penal ou privado. Né? E aí vai ser o trabalho dos gabinetes de fazer uma reanálise. Não quer dizer que se passou pela presidência não vai ser mais feito aquele trabalho. Acaba que o gabinete pode e deve refazer aquele trabalho de admissibilidade que é feito. Né? E aí entra no fluxo de cada gabinete. Né? Aí cada gabinete, que é uma espécie de ilha mesmo também, né? Cada gabinete gira de um jeito, até a questão do conhecimento. Né? Cada gabinete gira de um jeito, cada ministro tem um posicionamento. Então, é preciso entender toda essa dinâmica para saber como é que seu recurso pode ser analisado dentro do STJ, nessa questão macro, que é a presidência, e na questão micro, que é a unidade julgadora, que são os gabinetes. Né? Então, os gabinetes, hoje, só para você ter uma ideia, a média de acervo nos gabinetes, direito privado está com a média de 10 mil processos, cada gabinete, bastante. Direito público está com a média de 6, 7 mil. E direito penal, terceira seção, média de 5 mil. Isso é uma média, tá? Uhum. Tem gabinete que tem mais, tem gabinete que tem menos, tudo, mas é uma média aí de gabinetes. Tanto é que hoje o trabalho da presidência é de chamar juízes de primeira instância para auxiliar os gabinetes no STJ. É uma força-tarefa. Passou pelo penal, terceira sessão, e agora eles estão trabalhando na segunda sessão. É um Muito trabalho de esforço que o ministro Herman, atual presidente, está fazendo aí para tentar realmente baixar o número de processos do STJ, chamando o auxílio dos juízes dos tribunais de origem para atuar nos gabinetes. Então, a média de, salvo engano, são 12 juízes da origem que cumulam a função da origem com o STJ para tentar baixar esse número de processos no STJ. Cara, agora falando ainda de procedimento, eu acho que é legal trazer isso pra galera. Você falou da sessão. Como é que é o procedimento na sessão? Cheguei lá para sustentar, já fiquei perdido ali, logo com segurança, perguntei para ele onde é que é a sessão, daí ele me direcionou, caminhei, entrei na sessão ali, entrei na sessão de julgamento, no espaço físico da sessão de julgamento. Legal. Como é que é o procedimento ali, Paulo?
Primeiro você tem que saber se seu processo vai ser levado para o presencial, né? Porque o mais raro hoje em dia é seu processo para o presencial. O normal hoje no STJ é mais de 98%, embora seja um tribunal essencialmente para criar acórdons, ele, na verdade, é um tribunal monocrático. Em média, 95%, 98% das decisões do STJ são monocráticas. Né? Então, aquilo que a gente assiste presencialmente ou pelo YouTube hoje é o raro. É exceção ter um processo levado para o presencial. Tá? Que é aquele processo que vai ser deliberado, que vai ter sustentação oral. Isso é a raridade hoje no STJ. Embora tenha sessões quase toda semana, mas isso representa o número mínimo dos processos que são julgados na totalidade. Tá? A maioria é monocrática, e dessa monocrática vai caber o recurso interno, que é possivelmente o regimental, no penal, ou interno, agravo interno, no público ou no privado, e muito possivelmente esse recurso vai para o plenário virtual, que é uma outra revolução que o STJ passou recentemente. Tá? Então, no presencial, cheguei lá, meu processo está na pauta. Você vai ter que pedir com antecedência inscrição para sustentar oralmente. Okay. E no chamamento ali do processo, você vai entender também a dinâmica. Cada sessão tem uma dinâmica, que eles chamam de metodologia. Se o seu recurso vai ser provido, eles acabam dispensando a sua sustentação oral. Hoje mesmo teve um caso da terceira turma, que o advogado ficou assustado porque os ministros já anunciaram que ele ia perder. Não, advogado, a gente já temos uma dinâmica aqui de visualizar os votos antes, e todo mundo aqui concordou com o voto da relatora, e Vossa Excelência vai perder. Ele, poxa, já começaram assim, é ruim. Mas essa é a dinâmica. O advogado que não está habituado com isso, assusta. Né? Porque os ministros falam, olha, até pela questão de tempo, se eu já vou dar provimento ao seu recurso, não precisa você sustentar. E aí vem o advogado do recorrido e sustenta já sabendo que o voto é contrário. Né? Então tem essa dinâmica também, né? Que só quem está ali consegue entender melhor o que isso acontece. Né? Mas, em regra, na presencial, só os processos que vão ser nas turmas que são pautados para virar um entendimento dominante ali na turma, ou nas sessões, os processos de competência das sessões, que a sessão é o quê? A união entre a primeira e a segunda turma, que é a primeira sessão, terceira e quarta, segunda sessão, quinta e sexta, terceira sessão. Então, são os processos, as classes de competência das sessões. Por exemplo, julgar um repetitivo, pode julgar um repetitivo na sessão, né, se não for questão da coisa especial, reclamação, conflito de competência, embargos de divergência com a classe muito especial, muito específica. Né? Então, cada sessão tem a sua classe competente. Nas turmas, em regra, são os recursos especiais ou o HC ali no penal, mas em regra você vai ter o seu processo julgado no virtual no STJ. Essa é a realidade. Falando, para a gente fechar esse tema aqui, cara, de números. Sei que você é um cara que tem os números do STJ na cabeça aí, vive, pesquisou isso. Tem algum outro, a gente falou sobre acervo anual, a gente falou de entrada diária, a gente falou sobre as classes principais, a gente falou mais ou menos do acervo de cada turma ali, em média. Falamos sobre as classes que têm uma dominância maior em relação a volume. Agora eu queria te perguntar o seguinte, tem outros números, algum outro número que dentro dessas suas pesquisas, e dentro do que está posto no STJ ali, no STJ tem números que você acho que vale a pena destacar para a advocacia? Pô, André, falando dos principais, mas acho que tem esse número aqui que também são importantes. Tem algum outro? Eu vou falar para o seu público específico, que é a classe do habeas corpus. Né? A classe do habeas corpus cresceu absurdamente nos últimos anos. Tanto é que superou a classe recurso especial. A classe recurso especial é quando o tribunal admite o recurso especial. Então ele já sobe como recurso especial. Então ele já sobe bem visto, assim dizendo. O agravo e recurso especial é o sinal que o seu recurso especial não foi bem recebido ali pelo tribunal de origem. Então, o tribunal foi criado para receber recurso especial. Mas, nas últimas estatísticas, a classe HC superou a classe recurso especial. Então, isso é um indicativo do que está acontecendo atualmente no STJ, né? Eu sei que seu público aí tem uma tendência para o crime ali, né? Terceira sessão, mas é importante destacar que esse volume aí
tem repercutido, sim, na ideia do habeas corpus. E em algum momento, o STJ já fala-se há muito tempo sobre isso, mas em algum momento alguma medida efetiva poderá e deverá ser tomada em relação à classe habeas corpus, né? Não está a questão da terceira seção, não está vinculada à ideia da relevância, né? Que o STJ, diante dessa crise numérica, essa crise logística que ele vive, veio a relevância, justamente para que o STJ possa se debruçar sobre casos de alta relevância para o tribunal, seguir o caminho que o Supremo Tribunal Federal seguiu com a repercussão geral. Inicialmente, a relevância não vai afetar a terceira seção. Então, é um problema à parte, assim dizendo, que o STJ vai ter que enfrentar em relação ao volume alto de habeas corpus que chega diariamente ao Supremo Tribunal de Justiça. Então, fazendo esse destaque do número, eu acho que eu faço esse direcionamento para habeas corpus. Muito bom. Agora, cara, você pesquisou no mestrado, duração razoável do processo no STJ. E é uma coisa que eu sei que você deve viver, que a gente vive aqui também. Às vezes o advogado, que é nosso cliente aqui, ele pergunta ali nas embaixadas, que são ambientes de troca de experiência que a gente tem aqui para advogados que já estão num patamar legal, e alguns perguntam assim, cara, tô com um HC, ou tô com um processo, um RESP no gabinete tal. Quanto tempo em média, a gente escuta, quanto tempo em média demora para julgar? Quanto tempo em média? Existe isso? Tem como dar uma média? Das pesquisas que você fez, matematicamente, existe uma média geral? Assim, sobre isso, trazendo para uma perspectiva muito prática da advocacia, o cliente também pergunta, né? E, doutor, quanto tempo em média para o julgamento? Sim. Existe isso? É uma coisa que dá para falar? Não dá? Queria te ouvir sobre essa questão. Infelizmente, não dá para falar. Eu sempre espero essa pergunta em toda reunião. Eu já espero, né? Isso aí ela é no início, ou no meio ou no fim. Eu sei que vai ter essa ideia do tempo. Não dá. O STJ tem metas, né? Tem um plano estratégico do STJ 2021-2025. Eu até participei da audiência pública agora do STJ para tratar do novo plano estratégico para o tribunal, que prevê tempo para a primeira decisão, tempo para a baixa do processo, mas são metas, não necessariamente concretizáveis, de modo a você tirar uma informação concreta e passar isso para o público. O que nós temos? Qual a dificuldade no STJ? Quando o processo entra no gabinete. Porque quando está na presidência, é rápido. Se o tribunal, no caso a presidência, for negar, é uns 2 meses, 3 meses, o processo pode baixar já no STJ. Se estiver na presidência, se você for recorrido e se o recurso do autor for muito ruim e a presidência for analisar e decidir desde logo, ele vai baixar rápido, né, se não houver recurso ali. Então dá para ter uma média. Agora, quando entra na unidade judiciária, que é o gabinete, aí está o problema. Porque embora exista a previsão do CPC do artigo 12 de ordem cronológica de julgamento, ou seja, o mais antigo tem que ser julgado primeiro, isso não é efetivamente respeitado no judiciário em si e principalmente no STJ. Né? Então ainda é uma novidade do CPC, né? O CPC tem 2015, 10 anos, então é uma questão que ainda quer ser implantado no nosso sistema de justiça. O código fala que, preferencialmente, até houve uma alteração na vacácio do código para colocar o preferencialmente, não existiu preferencialmente, até para dar uma certa flexibilidade para o magistrado, mas nem o preferencialmente acaba sendo seguido, né? Então, você não tem ordem de julgamento, você não sabe. Eu observo, às vezes, um processo está na pauta, um RESP que chegou em 2020, aí depois vem um RESP que chegou agora em 2025, não tem critério, né? Então, a minha dissertação de mestrado foi para concluir que é possível, sim, você ter método na medida que o magistrado ele é um gestor do acervo. Porque se você é um gestor, você consegue controlar sua porta de entrada. Você separa, isso aqui é mérito, precisa ser melhor analisado, vai demorar um tempinho, isso aqui não, isso aqui... Como o requisito de admissibilidade é muito rígido, você pode falar, não, isso aqui nem passa da beira de admissibilidade, então já vou julgar desde logo isso aqui. Então, se você tiver uma gestão de gabinete, o que eu fazia à época lá com o ministro, ele me dava essa liberdade,
de você ter uma grande porta de entrada e você conhecer seu acervo, porque você só consegue analisar aquilo que você conhece. Concordo. Se você não conhece, você não consegue analisar. Então, o que a gente fazia? A gente organizava toda a entrada, uma triagem bem qualificada do acervo, e então eu gerava relatórios daquele acervo para entender não só o quantitativo, mas o qualitativo. O que eu estou recebendo de matéria no Brasil? Qual é a divergência que está tendo no Brasil em relação a essas matérias? Né? E como o ministro era o gestor dos precedentes no STJ, eu já comunicava para ele, ministro, está tendo divergência dessa matéria aqui entre o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Rio Grande do Sul. E a gente podia fazer o quê? Desde logo, fazer uma afetação para sinalizar para o Brasil que, olha, essa matéria vai ser objeto de tema, então estamos cientes do problema. Porque se não há uma gestão macro, você vai só tomar conhecimento daquele problema 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, quando já está disseminado o problema e um acervo altíssimo no STJ sobre aquela mesma matéria. Porque o STJ, na verdade, ele não está ali para ficar julgando repetidamente o mesmo caso. Ele está ali para julgar um caso e direcionar para o mundo jurídico que a resposta é sim ou não. Certo ou errado, a resposta tem que ser igual para todo mundo. Fantástico. E é isso que o STJ tem que fazer. Então, há, na minha perspectiva, um problema não só numérico, mas também de gestão do STJ, que não permite, de modo geral, você ter uma previsibilidade no tempo de julgamento de um processo. Então, quando alguém me pergunta, eu falo, olha, não tem. Eu prefiro dizer que não tem do que você vender ou prometer algo que não é possível. Isso foge totalmente do meu controle. E uma coisa que eu sempre digo aqui, cara, a gente até lançou um programa aqui no Mind News, agora é um programa de visão empresarial e um dos temas que a gente trabalha é gestão. E eu já queria entrar aqui no último tema. Na verdade, tem 2 teminhas aqui antes, mas só para fazer esse gancho, cara, como gestão é fundamental, né? E para você organizar qualquer coisa que tem uma complexidade maior envolvendo qualquer que seja o objeto e que tem um volume de pessoas, está lidando com um ser humano e com alguma demanda específica, não tem jeito, né, cara? Tem que ter gestão para organizar os talentos, para estabelecer os procedimentos, para dar vazão na atividade. Tem jeito, né, cara? E nós somos preparados para atuar tecnicamente. Todos que estão ali, né? A grande maioria não foi preparada para ser gestor. E é um trabalho de gestão pura, né? E complexo ainda. É exatamente isso, né? Que você muito bem falou, somos técnicos, somos treinados para trabalhar com o técnico, mas não temos essa visão ampla de administração, né? E isso que acaba fazendo falta no judiciário. O volume de processo vai baixar da noite para o dia? Não vai. O volume de processo é esse. A média é de 80 milhões de processos no Brasil. Relatório de Justiça em números. Vai mudar? Não vai mudar da noite para o dia. O que você precisa fazer? Ter uma gestão qualificada desse acervo. Trabalhar com a realidade, o que é possível. Né? Então, se você tem uma gestão qualificada, você consegue entender o que você tem ali para ser julgado, para ser analisado e dar o devido tratamento para cada processo. Cara, sensacional. Já que a gente falou de procedimento, falando sobre o procedimento, a caminhada do RESP, falamos sobre a sustentação oral. Acho que tem um terceiro aqui no tripé, que é o despacho, né? Sim. Que também tem um procedimento. Volta e meia pergunta, como é que é? Sim. Manda e-mail, liga. Pra gente fechar esse tema aqui e chegando lá, como é que é o procedimento? Pra gente fechar, vamos falar também do procedimento, que também não tá escrito em canto nenhum, né? Não. Esse aqui não tá. Como é que é o procedimento para o despacho? Certo. Também isso compete a cada unidade, a cada gabinete. Não tem jeito, tem que bater lá e perguntar qual é o procedimento para ser atendido. Infelizmente, não há uma padronização em relação a isso, né? Então, fica a cargo da agenda do ministro. Ele vai determinar se vai atender, se não vai. Quais dias vai, se ele vai colocar alguém da assessoria para atender, se vai ter um chefe de gabinete atendendo, ou se vai ser só o ministro atendendo, qual tipo de demanda que ele vai atender, porque, como eu disse, mais de 95% dos processos da STJ são decididos monocraticamente. E desse recurso, cabe
agravo interno ou agravo regimental. E esse volume vai para onde? Para o virtual. E o virtual, só para você ter uma ideia, agora a terceira turma, no mês de agosto, chegou a ter no virtual 3 mil processos. Meu Deus, é bastante. 3 mil processos, sendo que no direito privado, minimamente 2 partes. Você vai ter 6 mil partes. Claro que ninguém vai, né? 6 mil pessoas não vão pedir audiência, né? Mas potencialmente é isso. Como é que ele vai atender? Não tem como. Não tem como. Então ele acaba direcionando o atendimento para os processos de pauta, que vai decidir a decisão, vai definir a questão colegiada, que vai ter sustentação oral, né? Aquilo que vai virar jurisprudência dominante no tribunal, né? Que possivelmente vai sinalizar para o mundo jurídico que aquela questão ainda está em processo de amadurecimento, está começando a ser decidida. Então, o que os ministros pautam para o presencial? Em regra, aquilo que eles querem sinalizar para o mundo jurídico que está sendo decidido. Isso até é uma questão muito importante. Agora você falando qual é o critério de seleção para julgamento. Porque não tem ordem. A gente já comentou aqui que não tem ordem. E acho que até não é razoável que tenha, né? Você coloca na ordem cronológica, você falou, pô, isso aqui demanda uma análise mais acurada. Esse aqui eu já posso despachar rápido e já promover o acesso à justiça. Isso aqui às vezes vai segurar o acervo um tempão. Mas embora o código foi inteligente em relação a isso, ele colocou inúmeras exceções. Entendeu? E aí que entra o gestor. Olha, isso aqui tudo entra nas exceções. Muito bom. Então eu só vou deixar para a ordem principal aquilo que realmente demanda uma análise mais profunda. Aquilo que o código colocou como exceção, o próprio código foi inteligente nisso, colocar como exceção, porque se colocasse tudo no critério cronológico ia ficar, né, difícil. Então ele colocou exceções para você já organizar a fila de julgamento. Por exemplo, o RESP não conhecido precisa aguardar, ele chegou hoje, ele é um RESP não conhecido, ele precisa aguardar 3 anos para você julgar? Não, o próprio código diz, se é caso de não conhecimento, você pode julgar desde logo o recurso especial. Fantástico. Então, o código foi inteligente nisso, só que para concretizar isso, para saber se é não conhecimento, você precisa abrir o RESP e entender se é não conhecimento. Então, precisa ter uma gestão, né, em relação a isso. Claro que a inteligência artificial pode ajudar e tudo, mas isso essencialmente é feito pelo feeling humano. Total. É feeling humano de fazer isso. Não tem como. Cara, para fechar o tema STJ, você falou do feeling humano, é muito comum, né, escutar a turma falando, isso aqui é o robô, que não sei o quê. Tem várias situações curiosas. Um dia eu vi um advogado falando, ele falou, pô, eu já tentei de tudo. Eu descobri, alguém me falou que o robô não lê quando você escaneia. Então, o que eu faço? Eu faço meu recurso, imprimo, escaneio, e aí protocolo, que daí ele não dá conta de ler os caracteres. Existe robô? Não existe robô? Como é que funciona isso? Vamos desmistificar esse negócio aqui. Eu vou falar, o que é público, né? O ministro é público? O ministro Herman tem investido muito na parte da inteligência artificial realmente, né? Para aprimorar. Claro, não é só o STJ, é o mundo está vivendo isso, né? E evidentemente o serviço público não pode ficar para trás. Claro que tem respeitar todos os princípios da administração pública, claro, né, em relação a isso. Mas a administração do ministro Herman está investindo. Existe uma inteligência artificial, a época que eu estava no STJ, que é pública, chamada Sócrates, que roda nos gabinetes. Conheça-te a ti mesmo, porque eu trabalhei nesse projeto de elaboração dessa inteligência artificial à época no STJ. E qual era o problema do STJ? Que eu insisti, falei, olha, o STJ tem seus números, mas ele não conhece quais são as matérias que ele tem. Porque eu já tinha feito esse trabalho micro no gabinete, de identificar as matérias, quais são as controvérsias, o que está acontecendo no Brasil, porque a gente tem o privilégio de Brasília, a gente tem a visão no topo da montanha. Sensacional. Eu tenho a noção de ver o que está acontecendo no Brasil inteiro em relação ao direito privado. Muito bom. Só que o STJ ele só tinha o quê? A informação numérica. E número por número não dizia nada. E eu tô ali para quê? Para uniformizar o número ou uniformizar o direito? Tô ali para uniformizar o direito, só que eu preciso entender qual é o direito que está sendo debatido. E isso a gente não tinha. Então eu fazia isso, o pessoal brincava na unha, processo por processo, claro, com uma equipe competente para isso. E aí eu falava, olha, o STJ não conhece o seu próprio acervo. E aí veio a ideia do Sócrates, conheça a ti mesmo. Né? Então tem o Sócrates, que faz um trabalho lá de agrupamento, de automação e tudo.
E o ministro Herman está investindo no Logos, que é que já pode gerar um pouco mais, pode entregar um pouco mais. Mas máquina decidindo, não. Muito Tá? bom. Até onde eu tenho conhecimento, não, tá? Não tem máquina decidindo. Tem o quê? Tem um processo de automação do processo decisório. Tá? O que é automação do processo decisório? Tem um ser humano clicando ali. Exato. O ser humano conclui que é súmula 7 e ele vai clicar no botão de súmula 7. Fantástico. Compreendido. Até onde eu sei, é assim que funciona, principalmente na presidência, em razão do grande volume que existe no processo. Imagina artesanalmente construir cada palavrinha. Tá Não doido. dá, né? Então, há uma leitura humana e essa automatização do processo decisório. Né? Mas, claro, são inúmeras questões, inúmeros pontos duvidosos, né? O mundo está assim hoje, né? Mas até onde eu sei, não há nada sendo decidido por inteligência artificial ou máquina no STJ. Sempre com a supervisão humana. Muito bom. Cara, pra gente fechar, irmão, você tá na advocacia aí agora, há 2 anos, fazendo advocacia super legal. E a gente comentava aqui nos bastidores o seguinte. Falou, André, eu trouxe muitos aprendizados de grandes pessoas com as quais eu dividi gabinete, de grandes ministros com os quais eu trabalhei para minha advocacia. Sim. E uma delas foi a discrição, a seriedade, o trabalho sério. Sim. Então, você trouxe esses comentários aqui. Eu queria te escutar, cara. Sei que você está na advocacia, tá bombando, tá indo super bem. Eu queria te ouvir sobre isso. Quais são as principais lições que você absorveu ali, a partir dessa experiência, que você traz para sua advocacia? Falando, André, isso aqui, cara, DNA da minha advocacia foram lições que eu peguei aqui, e são lições das quais eu não abro mão. Eu acho que muitos colegas deveriam replicar, por mais que sejam 2 anos aqui na luta, já tem muita causa legal, tem toda uma bagagem anterior. Queria te ouvir sobre isso. Eu acredito muito na parte técnica, sabe? Principalmente STJ, que é um recurso muito específico, muito técnico, né? Então, eu acredito muito na parte técnica, na descrição, na educação, na gentileza, no trato. Eu acredito que isso faz toda a diferença, isso abre portas. Eu acho que são relações humanas, então eu acho que a gente tem que ser o mais humano possível e ser técnico, porque é na tecnicidade que você vai ganhar o processo, entendeu? O pessoal assusta, não, mas tem isso, tem aquilo. Cara, se você tiver um bom processo técnico, você vai levar, você vai ganhar, entendeu? Vai ser difícil? Óbvio, não tem nada fácil, mas se você tem um recurso muito técnico, você vai conseguir ganhar. Se você entende a jurisprudência, se você entende a linguagem do tribunal, se você se comunica bem com o tribunal, fala, olha, minha excelência, esse tema aqui tá ligado com esse. Isso vai gerar incoerência na decisão da turma, isso vai gerar incoerência na jurisprudência. Então, se você conseguir entender o macro, eu acho que é o grande facilitador para você trabalhar muito bem no STJ e sempre com a parte técnica. Não adianta eu ter um direito maravilhoso se a parte técnica não foi bem feita para chegar aqui no STJ. Muito bom. Muito bom. E agora, meu irmão, caminhando para o final, falando dessa advocacia aí, queria te ouvir, cara. Sei que você saiu do STJ, estava lá 10 anos, botou a cara no vento. Isso nos demanda coragem, né, cara? Coragem mesmo de se lançar e falar, vambora. Vi que você fez isso, carreira solo, né? Solo. Muitos que saem, às vezes, entre algum escritório, sim, ou entre alguma estrutura, por várias questões, né, cara? A advocacia não é só fazer as peças, né? Não. Tem os parceiros, tem os clientes, tem a gestão do escritório, tem uma série de outros ingredientes, sim, que fogem do tradicional do funcionalismo público. E eu queria, cara, para encerrar, saber um pouco desse momento e as lições desse momento. Aprendizados desses últimos 2 anos, que você poderia deixar aqui para quem tá vivendo o mesmo cenário que você, que é uma advogada, entre aspas, jovem na advocacia, mas com uma bagagem de vida acadêmica, de profundidade técnica, de tribunal gigantesca. Então, você tem uma experiência ali de 15 anos de STJ, mas na advocacia
Sim. pontualmente uma advocacia relativamente jovem. Como até brincava um dia, o escritório do Nef, filho dele, Alexandre, caminhou com a gente aqui. E a gente conversava um dia numa imersão que ele participou, foi muito legal. E eu falei, cara, acho que conversando, eu falei, cara, seu pai paga a OAB de jovem advogado, cara. Seu pai é um jovem advogado, em tese, né, pela denominação. Sim. Só que, pô, tem toda uma bagagem, pô, ministro, juiz, promotor, um cara extraordinário. E uma situação parecida, queria te escutar, meu irmão, sobre isso. O cara que tá no serviço público, às vezes se aposentou e veio pra advocacia, a gente tem vários aqui, que foram delegados, que foram magistrados, foram promotores. O que você deixaria de recado para essa pessoa especificamente? Bela pergunta, eu te agradeço pela pergunta, porque às vezes eu faço essa reflexão agora de, 2 anos aí que eu fui corajoso. Eu falei pra você que eu fui extremamente corajoso, porque eu te disse que eu não tenho família na área, não tenho ninguém na área, então eu falei, olha, eu vou começar sozinho. Foi um momento difícil, não estava nos meus planos fazer isso agora, infelizmente o ministro Severino faleceu e aí eu fiquei na decisão do que eu seria da minha vida, fiquei sem chão realmente naquele momento, falei, ó, o que eu faço da minha vida aqui agora, porque eu só conhecia até então o serviço público, advoguei um pouco quando recém-formado, mas assim, totalmente inicial, assim, sem condições de ter análise crítica nenhuma, como empregado, né? Então não tinha noção nenhuma, então minha vida toda foi serviço público, meu pai é servidor público, minha mãe também, então minha vida toda gira em torno do serviço público. E eu, quando o ministro Severino faleceu, eu falei, olha, eu preciso agora saber o que eu vou fazer da minha vida. Né? Pensava a médio e longo prazo na advocacia, mas não naquele momento. E a primeira ideia é realmente entrar em algum outro lugar para você ter uma continuidade financeira, ter uma estabilidade que você já tinha ali, né? E eu pensei, não, alguma coisa me deu na minha cabeça, alguma loucura me deu. Eu falei, não, eu vou ficar sozinho. Eu já estava dando aula, começando a dar aula, tinha terminado o mestrado, começando a dar aula no IDP e tudo. Então, alguns cursos, algumas palestras, eu falei, quer saber, eu acho que eu vou investir sozinho. Por quê? Porque eu preciso aprender o processo inteiro sozinho. Porque se eu entrasse numa estrutura, eu ia estar dentro daquela estrutura e eu não ia entender o todo. Agora, eu trabalhando sozinho, e eu entendi que a advocacia é muito além daquela petição que eu li ali. É muito além disso. Né? Porque quem está dentro do tribunal só vê a petição do processo. No máximo, o advogado que foi lá no balcão que eu atendia. É isso. Só que a advocacia é muito mais que isso. É 90% mais que isso. Né? Você tem que ter um relacionamento, você tem que ter uma gestão interna, tem que ter um financeiro. Então, eu quis sentir essa veia empreendedora, né? Para eu aprender, para eu ter a minha própria análise e... Felizmente eu consegui sobreviver, assim dizendo, nesses 2 anos, assim, eu consegui avançar, fui fazendo excelentes parceiros, né? Aí é um ponto essencial que eu já falo, parceria, porque hoje praticamente todos os meus clientes são todos advogados. Que legal. Todos advogados. Eu não tenho nenhum cliente que é a parte. Não tenho. Todos os meus clientes são advogados, da origem. Né, que precisam de um apoio aqui de Brasília, que precisam de uma análise estratégica, seja aqui dentro no STJ ou fora, antes do processo, que já tem essa humildade que a gente falou, já me chama lá embaixo, fala, não, estou com uma questão muito grande aqui que eu vou precisar de um apoio, uma espécie de consultor processual para você me guiando para eu chegar bem no STJ. Então, eu acho que o aprendizado para mim são as relações. Se você tem boas relações, né, humanas, técnicas, eu acho que isso te dá uma credibilidade, te dá uma respeitabilidade, ninguém ganha nada sozinho aqui fora. Eu acredito que você tem que somar para dividir. Eu acho que isso para mim foi a minha maior lição aqui agora, até agora, é somar para dividir e com bastante competência, com bastante dedicação. Iniciativa privada, eu estou aprendendo que é um investimento, né? Você vai fazer isso a médio e longo prazo, você vai plantar e para pensar em colher a médio e longo prazo, né? E eu acredito muito nisso, né? Eu adoro o que eu faço, né? Adoro dar aula, adoro analisar o processo, adoro acompanhar o tribunal, estudar o tribunal.
Então, para mim, está sendo extremamente prazeroso. Claro que é difícil, né? Porque tem que ter o retorno financeiro também. Ninguém sobrevive sem retorno financeiro. Claro. Mas eu acredito que se a gente plantar com bastante qualidade, acho que com a médio e longo prazo, isso vem. O retorno é inevitável, né, cara? Galera, pô, já estamos aqui há 1 hora dissecando o STJ. É muito legal, Paulão, e foi bem diferente esse papo aqui, porque pra você que é de fora, tenho certeza que você escutou várias coisas, falou, isso aqui eu boiei, isso aqui eu não sabia. E mais uma vez reforça isso que a gente comentou aqui, a importância, e o Paulo falou esse dado que é legal, de ter parceiros em Brasília. E é uma via de mão dupla, né, cara? Às vezes você tem um puta êxito atrelado aí, pô, vocês vão ganhar esse êxito junto, enfim. Eu acho que isso é fundamental ter parceiros, independente da localidade, se é Brasília ou fora, para que a gente consiga ampliar horizontes e trazer a lente daquele parceiro para somar com a nossa lente naquele processo. Isso faz uma diferença brutal. Paulão, obrigado, cara. Eu que te agradeço aí, fico muito bom, feliz. Né? Nossa, foi bom. Passou rápido, 1 hora aqui, passou 10 minutos aqui. Passou rápido. Passou muito rápido. É muita informação. O STJ, assim, só para fechar, o STJ está passando por um grande momento de transformação, sabe? Então, os advogados que não estão antenados com esse momento de transformação, eles vão ficar fora, tá? O movimento que o Supremo fez a partir da repercussão geral, emenda constitucional 45, de 2004 para cá, mudou o tribunal. Era um tribunal de casos concretos, com inúmeros recursos extraordinários. Só para ter uma ideia, ele tinha 150 mil processos de acervo. Hoje ele tem menos de 20 mil, sendo que a classe recursal, hoje, não é a preocupação do tribunal. Ele tem mais classes originárias do que a recursais. Então, ele resolveu o problema dele com a repercussão geral. Né? Por bem ou por mal, a críticas ou não, ele resolveu. O STJ quer seguir o mesmo caminho, tá? Com a relevância. Quanto tempo ele vai levar isso, nós não sabemos. Pode levar 10, 15, 20, 25 anos. Não temos nem lei ainda regulamentando a relevância. Mas o tribunal, ele segue no sentido de reconfiguração. Tá? E quem não está antenado com isso, fica fora. E repetindo, toda lei praticamente nossa é federal. Então, se você não entende a lógica do STJ, você vai ter repercussões diretas na sua petição inicial, principalmente à luz do sistema de precedentes. Então, se você não entende que a sua petição inicial tem uma relação direta com o que o STJ faz todo dia, você está fora. Senhoras e senhores, Paulo Vitor de Carvalho com vocês aqui, foi muito legal. Agora, o que eu quero de você? Você vai mandar esse episódio para todo mundo que você conhece que atua no STJ. Todo mundo não, manda aí pros 3, 4 amigos que você gosta que atuam no STJ. E manda também para, assim, 4 amigos, faz agora, não procrastina. Você, vou deixar para depois e daí não faz. Pega isso aqui, manda para aqueles 3 ou 4 que não atuam no STJ também. Porque eles vão ficar impactados, vão ver, nossa, eu tô prejudicando o meu cliente. Tô tirando oportunidades do meu cliente. E muitas vezes num tribunal que é de vanguarda, que abre caminhos, que define a repercussão, que abre caminhos e que uniformiza a jurisprudência. Então, isso também é uma coisa bem importante. Então, manda esse negócio aí pra frente, isso é bem legal. E comenta aqui pra gente ter esse retorno. Tá legal, foi bom. Eu sei que você tá escutando eu falar pra comentar e você não comenta. Pois pare agora aí, comenta agora. Comente, fala, pô, foi legal. O que você mais gostou? Sua rede social, Paulão. É Paulo Vitor de Carvalho. Pronto. Tem um Instagram específico só para tratar do STJ, então é rotina, perguntas. Pode chamar lá que a gente conversa. Eu acho super importante. E... Victor com C, só pra você achar. Paulo Victor de Carvalho. De Carvalho, tá? Então, eu acho que há tribunais no mundo, como o STJ da Alemanha, que poucos advogados trabalham lá, é uma especificidade. Então,
o STJ não vai virar, claro, um STJ Alemanha, mas a cultura, sim, de ter advogados específicos que se preocupam com o dia a dia do STJ, que vai influenciar em toda a vida, como falamos. A lei é federal no Brasil, não tem como eu tratar de divórcio, de qualquer direito material, sem não pensar no STJ. E outra coisa, se quiser falar com o Paulo, pode me mandar mensagem. André, eu gostei do Paulo, quero fazer uma parceria com ele, me conecta com ele aí. Com o maior prazer eu faço isso. É uma das atividades, inclusive, que a gente faz aqui no Mind Use para quem caminha conosco. Então me manda mensagem, pô, a gente coloca vocês juntos aí e a gente acelera esse negócio. Beleza? Então vamos embora para frente, a gente já fez o trabalho, o Paulo ficou 15 anos no STJ, fez o mestrado, pesquisou, pô, trouxe para ti um monte de lições, nós criamos toda a estrutura para isso acontecer. Sua missão é mais fácil, é estudar, é aplicar e é passar a mensagem para frente. Então, tamo junto. Agora faço a parte aí e vamos que vamos. André, abraço para todos. Só te agradecer, tá? Você faz um trabalho aqui formidável de difusão do conhecimento. Eu sei que não é fácil programar isso aqui, fazer, organizar, agendar. A modernidade trouxe inúmeros ganhos, né? Embora a gente tenha perdendo algumas coisas assim, mas o saldo é positivo. Por exemplo, podcast, a difusão do conhecimento, isso aqui é incrível, né? De você estar lá no seu cantinho, lá escutar no seu momento, na sua hora, na sua velocidade. É fantástico isso aqui. Então, você contribui muito para o aperfeiçoamento de inúmeras pessoas, para a divulgação de outras pessoas. É um trabalho fantástico que você faz e eu te admiro muito. Tamo junto, irmão, e valeu. Valeu, turma, até a próxima. Valeu, abraço.